Boa tarde, pessoal. Hoje é 30 de novembro, último dia do mês. Estamos na nossa reta final para começarmos nossas revisões. Né? Hoje a gente ainda está vendo o livro, terminando os assuntos, para poder começar nossas revisões para as provas. Certo? Bora lá, bora fazer a nossa oração, entregando a Deus a direção desse dia. Bora lá. Bora começar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Toma a direção do dia que está começando, fica aqui conosco, protege cada um que esteja nesse lugar. E nós te agradecemos já em nome de Jesus. Amém. Olha só, hoje nós vamos começar com geografia, a página 386 do livro de geografia, certo? Bora lá. Todo mundo já abriu o livro? Aqui, ó. E tu passa pela câmera, Bora lá. A página 386, onde tem escrito aqui embaixo, savana. Estão vendo embaixo o nome savana? Pronto, nós vamos começar daí. Bora, Luan. Bora, Alexandre. Savana, formação vegetal composta por plantas rasteiras, diversos tipos de capim, árvores pequenas, distantes uma das outras e arbustos retorcidos. O relevo em geral, ele é plano. Novamente, savana, formação vegetal composta por plantas rasteiras, diversos tipos de capim, árvores pequenas, distantes uma das outras e arbustos retorcidos. O relevo em geral, ele é plano, como está mostrando nessa figura ao lado. Presente em partes tropicais da América do Sul, da África, da Índia e da Austrália. No Brasil, esse tipo de vegetação, ele é conhecido com o nome de cerrado. Lá na África, América do Sul, Índia e Austrália, ela é conhecida como savana. E aqui como cerrado, certo? No outro lado, vegetação de deserto. A vegetação característica de regiões desérticas quentes são as cactáceas. O que é isso? São os cactos. Alguém já viu essa planta, cacto? O cacto são plantas de origem de lugares secos, muito secos. Elas armazenam água dentro dela. Lá no sertão nordestino tem muito dessas árvores, certo? Em geral são espinhosas ou com pequenas folhas. Apresentam raízes profundas, capazes de retirar água do subsolo e armazená-la em seus caules. Então, elas tiram a água do subsolo e fica no caule dessa planta. Por isso que ela armazena água. No maior deserto quente do mundo, que é o deserto de Saara, localizado na África, existem formações de vegetação de palmeiras em que pode haver água. Agora não. Esse conjunto forma o chamado oásis. Então, oásis é isso, é quando brota água no deserto.
Na América do Sul, há o deserto mais seco do mundo, o deserto da Atacama. É o deserto mais seco do mundo. Além dos desertos quentes, há os desertos gelados. São áreas localizadas em altas altitudes, na maioria das vezes nos polos. O continente antártico, ou Antártida, é o maior deserto gelado do mundo e por isso é chamado de continente gelado. Olha só a diferença do primeiro desenho, que é o deserto mais seco, e o segundo desenho, o deserto mais gelado do mundo. A vida animal em alguns tipos de vegetação. Continuando. Bora lá. A vida animal em alguns tipos de vegetação. A vegetação do planeta varia conforme o clima, o solo, a quantidade de água, entre outros fatores, como você viu. Ela também influencia o clima, podendo torná-lo mais úmido. Por exemplo, quando há florestas, as florestas têm várias árvores, então deixa o clima mais fresco, certo? Devido à grande quantidade de oxigênio que solta na natureza. Outra relação importante se dá entre a vegetação e os animais. Para cada tipo de vegetação na Terra, existem tipos de animais que melhor se adaptam e vivem dos recursos que nela encontram. Nas florestas coníferas do hemisfério norte, vivem alces, ursos pardos, lobos, martas, linces, esquilos, raposas, entre outros. As sementes das coníferas dessas florestas também servem de alimento para muitos tipos de aves, como o cruza-bico, de bico curvo, cujas pontas se cruzam como uma tesoura. Com esse recurso, essa ave consegue cortar as pinhas e abrir as sementes. Olha só, como as garras dela são muito fortes, então ela consegue abrir as pinhas e comer e pegar as sementes. Nas florestas temperadas, predominam as doninhas, lobos, linces, insetos variados, répteis, anfíbios. Nas estepes, há muitos mamíferos como os coiotes, búfalos, leopardos, zebras, girafas, além de répteis, insetos, aves como os gaviões e corujas. Nas tundras, por causa do frio intenso, há espécies animais que mudam de habitat. Habitat é o lugar onde eles moram. Quando chega ao inverno, como o lobo, o urso polar, a coruja das neves e outros. Os lamingues, pequenos roedores, no entanto, cavam buracos e túneis no gelo e ali se abrigam comendo musgos líquenes. No outro lado, pinte de vermelho as características da savana e de verde do deserto. Pegue aí o lápis vermelho e o verde. Vermelho e verde. Lápis vermelho e verde. Então, ó, vai pintar de vermelho o que são características das savanas, que é do cerrado. E de verde as características do deserto, tá certo? Bora lá. É formada por árvores rasteiras e árvores esparsas, quer dizer, uma distante da outra. Vermelho, que é a savana, que é o cerrado. Vermelho. É o primeiro quadradinho de vermelho. Bora, Agatha, pinta de vermelho.
Formada por cactos. Deserto, verde. Verde. No Brasil é conhecida como cerrado. Vermelho. Localizados em altas latitudes. Verde. Existem áreas muito quentes e secas ou muito frias. Verde. No lado agora tem o segundo quesito. Complete as informações. O deserto mais seco do mundo é o deserto de... Não, o mais seco. Veja aí. Não. O nome do deserto mais seco. O nome do deserto mais quente. Não. Não, Atacama. 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 O deserto. Aqui. Essa parte aqui, ó. Atacama. Atacama. Deserto de Atacama. Eita, agora escreve no quadro, por favor. Atacama. Ele fica localizado na América do Sul. América do Sul. América do Sul. O terceiro. Qual é o maior deserto quente do mundo? Saara. O deserto do Saara. É, América do Sul. Deserto do Saara. Deserto do Saara. O terceiro. E ele se localiza onde? Na África. Na África, muito bem. Na África. Deserto do Saara é o terceiro. 2A, Saara. Deserto do Saara e ele fica na África. O quarto quesito tem assim. Onde se localiza o deserto mais gelado do mundo? Continente Antártico ou Antártica. Continente Antártico ou Antártica. Continente Antártico ou Antártica, mais gelado. Aqui, ó. Veja aqui onde é. Tem aqui, minha gente, olha. No terceiro, no terceiro. Onde se localiza o deserto gelado? Gente, olha só, deixa eu repetir. O segundo quesito, Atacama, América do Sul. O terceiro, deserto do Saara, na África. E o quarto, no continente Antártico ou Antártica. Presta atenção. É o continente Antártico ou Antártica. Pode botar os dois. O quinto quesito, vocês vão fazer em casa, que é uma pesquisa. Escolher um tipo de vegetação e pesquisar sobre ela, certo? Aí vai dizer qual é o tipo da vegetação, quais são as características dessa planta, como é essa planta, quais são os locais onde ela ocorre. Bora lá, o sexto quesito.
Colocar 1 para as características da floresta tropical. E 2, as características das florestas mediterrâneas. Desenvolve-se em regiões quentes e úmidas. 1. Ocupa a porção sul da Europa. 2. As folhas não caem no inverno. 1. Ocupa o norte da África. 2. Árvores com mais de 60 metros de altura. 1. Cultivam-se oliveiras e videiras. 2. Produz matérias-primas para a produção de vinho e azeite. 2. Então fica 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Certo? Pronto. A nossa atividade de classe de geografia termina aí nessa página. Então vocês vão responder a página 388. Já está tudo certinho aí, tá certo? Façam a correção para deixar ela bem certinho. Quando for estudar já está tudo certo. Tudo ok. Tá bom? Daqui a pouco nós voltamos com mais atividade.